Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para darmos sequência à série sobre oração. Nós queremos dar um tema a essa série, que será Orando com Jesus. Nessa série, o desejo nosso é ensiná-lo e a instruir você como orar, de maneira que você se sinta mais tranquilo e você possa fazer essa prática mais vezes. É muito importante que você ore. Oração é um sacramento da Igreja Evangélica. Oração é uma doutrina da Igreja. Oração é uma prática indispensável para todos aqueles que dizem crer em Jesus. Portanto, é muito importante que você aprenda a orar. No dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre oração e eu gostaria de voltar o texto que está aqui em Mateus capítulo 6, no verso 5 até o verso 8, que diz assim: Jesus disse: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, com o propósito de serem vistos pelas pessoas. Sim, eu lhes asseguro que já receberam sua recompensa. Mas vocês, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê o que você faz quando está sozinho, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como os pagãos. Eles pensam que Deus lhe ouve porque falam bastante. Não sejam iguais a eles, porque seu Pai sabe do que precisam antes mesmo de lhe pedirem." Amém. Queridos, que texto lindo e que instrução valiosa nessa versão da Bíblia judaica nós temos aqui. O Senhor Jesus, antes de propor a oração do Pai Nosso, ele dá alguns detalhes antes e se antecipa dizendo como devemos orar. Dizendo, por referência, fazermos o contrário aos hipócritas. Olha o que ele está dizendo. Há pessoas que gostam de orar só quando elas são vistas. Elas oram com o propósito de serem vistas pelos homens. E Jesus está dizendo que oração é uma prática que se faz quando ninguém vê. Quem está habilitado para orar diante dos homens? Aqueles que oram diante de Deus em secreto. É isso que Jesus quer dizer. E eu queria convidar você a fazer essa prática. Olha, Jesus diz que o primeiro passo para quem ora bem é estar orando com o propósito de Deus ver e não os homens ver. Esse é o primeiro passo. O segundo passo que Jesus ensina é que Deus, quando vê as pessoas orando, se propõe a recompensá-las. A oração prevê recompensa. Isso também é importante você saber. Ninguém ora por orar. A oração não é assim que funciona. Deus não vê a oração como uma atividade dessa forma. Você, quando ora, pode sim esperar ser recompensado pela sua oração, porque Deus prevê recompensar você quando o busca. Amém? Isso é uma boa notícia, né? Pois é. Então, quando você orar, você deve sim esperar receber de Deus aquilo que você está buscando. Uma outra coisa que Jesus propõe aqui é que você, quando orar, deve orar em um lugar específico, de uma forma específica. E ele aponta um lugar que todo mundo tem, que é o quarto. Você pode entrar num lugar, fechar a porta e orar ali. Pode ser o seu quarto. E quando você faz isso, você faz longe dos homens, longe das pessoas. Você faz
para Deus. Ele diz para você fechar a porta do quarto. Ele fala para você orar em secreto para Deus. E ele diz isso para que você faça buscando a Deus na figura do Pai. É uma outra coisa que você também deve prestar atenção quando você ora. Deus é um Pai que quer receber o Filho em audiência. Você deve buscar Deus assim. Lembre-se que quando Jesus ensina o modelo da oração do Pai Nosso, ele diz, sem querer ser redundante, não é? Pai que está no céu. Então você deve buscar ao Pai que está pronto a te receber e ouvir a sua oração. E ele diz que você não precisa se preocupar em ficar repetindo ou tentando falar demais, enchendo, com muitas palavras a sua oração. Por quê? Porque não é por isso, não é por muito falar que você será ouvido. Deus te ouve quando você ora com fé. Amém? Então olha que interessante. Esse próximo ponto que Jesus pontua aqui, ele fala sobre você não ser como os pagãos, que fazem rezas e mantras repetidos, que Jesus aponta não tem nenhum efeito. A oração que você vai fazer e Deus vai ouvir é a oração que você faz espontânea, de um coração sincero, que Deus ouve com a sua simplicidade. E ele diz assim, porque seu Pai sabe do que você precisa antes mesmo que você o peça. Essa notícia é muito especial. Veja que a oração é um capricho de Deus para você estar com Ele. É uma exigência por capricho, porque Ele já sabe que você precisa, mas Ele gosta de ouvir você falar, de buscá-lo, de estar com você. Então tem muito mais a ver de estar na presença dEle do que você citar uma regra, ou, desculpa, uma lista de coisas que você precisa. Ele sabe de todas elas. Mesmo que você, naquele momento de oração, esqueça alguma coisa a dizer, Deus sabe do que você precisa e Ele quer te ouvir. Que Deus possa te abençoar nesse vídeo, que nesse momento você possa ter essas instruções claras para você e você possa voltar a orar. Eu quero pedir que você volte esse vídeo e ouça ele novamente, assista mais uma vez. E quero também pedir que você faça anotações sobre aquilo que a gente está passando para você, para que você possa depois fazer uso disso com melhor eficácia e possa fazer da sua oração uma oração melhor e possa se sentir muito bem. Veja, é muito importante que você aprenda a orar. Deus quer que você saiba orar. Um crente sabe orar e você precisa aprender a ser uma pessoa que ora com excelência. Quem é que sabe orar bem? É aquele que ora e Deus responde. Essa é a melhor oração. Não é a melhor com as melhores palavras, não é aquela de maior tempo e maior duração, mas é aquela que Deus responde. E é isso que a gente está tentando ensinar para você nessa série Orando com Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus abençoe sua casa e sua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Shalom.